Está no ar Fenômenos. O programa que esclarece sobre os acontecimentos do seu dia a dia que você não consegue explicar. Energias sutis, experiência fora do corpo, premonição, vidas passadas. Ouça aqui o que você sempre quis saber sobre estes e outros fenômenos. Apresentação: Marcelo Silva. Eu sou o Marcelo Silva e nós estamos iniciando o programa Fenômenos. Hoje nós temos a participação, a satisfação de ter a presença do pesquisador, professor da Conscienciologia, o professor Mário Oliveira. Mário, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar participando, principalmente na abertura desse canal aqui, para podermos divulgar o nosso trabalho. Estamos aqui muito contentes com essa manifestação positiva de divulgar todo o trabalho da Conscienciologia, todos os fenômenos que a gente possa estar aí apresentando e divulgar, principalmente a ciência, a Conscienciologia. E hoje nós vamos discutir um tema que ele é, vamos dizer, muito importante para todas as pessoas, né? As pessoas, elas perguntam muito, os nossos ouvintes podem pensar, você já ouviu falar em guia, em mentor? Será que é a mesma coisa do que amparadores? Nosso tema hoje, nós vamos falar sobre amparadores. Mário, o que seriam os amparadores? Amparadores, como você falou, guias, espírito de luz, anjo da guarda, são consciências que de alguma forma interferem na vida das pessoas intrafísicas, ou seja, consciências essas que já não têm um corpo físico, são consciências, como nós chamamos, extrafísicas. Elas se manifestam, muitas das vezes, interferindo, fazendo intuições para as pessoas, até se apresentando como se fosse fisicamente, no processo de uma clarividência ou numa materialização propriamente dita. Uhum. Mas esses nomes, guias, anjos da guarda, etc., são nomes que estão muito voltados para o processo religioso, místico, e não conduz com a realidade do que vem a ser amparador. Amparador é uma consciência extrafísica também, mas é um técnico na assistência e no domínio das bioenergias, ou domínio das energias, nessas interações. E tem como objetivo maior um processo de assistência mais universalista. Anjos da guarda, guias, etc., que estão contidos dentro do processo religioso, não são consciências universalistas. Elas ajudam, muitas das vezes, aquele grupinho, aquelas pessoas amigas, mas não tem uma visão mais ampla. O amparador, não. Ele tem como objetivo maior o melhor para todos. Esse é o lema dele. Olá, eu sou o Marcelo Silva e estamos aqui iniciando o programa Fenômenos. Desta vez com a presença da professora, pesquisadora de Conscienciologia, professora Mário Balona, autora de 2 livros dentro da Conscienciologia, o livro Síndrome do Estrangeiro e o livro Autocura através da Reconciliação. Professora Mário, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Marcelo. É uma satisfação estar aqui. A gente vai falar hoje a respeito de um tema que ele é um tema que instiga a curiosidade das pessoas, né? O que vem a ser o que as pessoas chamam de ectoplasmia e os efeitos que isso gera no dia a dia, ao redor de quem vivencia ou de quem já teve algum tipo de experiência nesse sentido. O que vem a ser a ectoplasmia em si? Olha, esse termo ectoplasma ele foi gerado por um francês, um pesquisador chamado Charles Richet, um pesquisador muito dedicado. Ele publicou 2 obras importantíssimas sobre esse tema em 2 volumes, um trabalho muito sério, que é o Animismo e Espiritismo. Na época, na ocasião, no século XIX, todo fenômeno dessa natureza era arrolado como se fosse um fenômeno espírita. Na verdade, os fenômenos não têm pátria, os fenômenos são universais. Eles acontecem com a presença do ser humano, acontecem em presença da energia, mas, lamentavelmente, tomou essa rubrica. É como se fosse assim, uma espécie de encampação. Foi feito encampamento do fenômeno como sendo um fenômeno espírita. Mas o ectoplasma, segundo o próprio Charles Richet observou, que era essa substância que eles chamavam fluídica, de aparência sutil, como se fosse um gel, uma nuvem, uma condensação, uma poeira energética, e que isso era comum na presença de certas pessoas. Agora,
Pelo nosso trabalho, Marcelo, na conscienciologia, já nesses últimos 20 e poucos anos, a gente observa que fenômeno de efeito físico praticamente todo mundo tem, em maior ou menor escala. Aquela pessoa que entra em casa e a lâmpada queima sem qualquer explicação, o nosso computador, que é um elemento eletrônico muito sensível, também corresponde a esse mesmo fenômeno. Um simples microfone que uma pessoa usa pode queimar de uma hora para outra, e não quer dizer que a pessoa, como popularmente é chamada, deu azar, tem pé frio. Não tem nada disso. São comportamentos da energia que, em presença de uma pessoa com uma geração maior dessa energia, uma exteriorização maior, pode afetar principalmente elementos de precisão, instrumentos, aparelhos. Então, o ectoplasma ele é parte do material citoplásmico, ou seja, das nossas células. Faz parte do estudo da histologia, das células humanas e das células animais e de plantas também, porque existe o ectoplasma, ou essa matéria energética viva, essa vitalidade que é exteriorizada por plantas, por animais e principalmente por seres humanos de uma forma mais inteligente. Olá, eu sou Marcelo Silva e estamos aqui novamente com o programa Fenômenos. Desta oportunidade com o professor Felipe Mansur. Ele é professor, pesquisador de conscienciologia e ele está aqui hoje para conversar com a gente a respeito de um tema muito interessante, né? Felipe, seja bem-vindo ao programa. Olá a todos, muito obrigado. Estamos aí, vamos falar hoje sobre sinalética. Sinalética. Me diz uma coisa, o que vem a ser a sinalética em si? Bom, Marcelo, a sinalética, ela é um sinal. A definição pura de sinalética, aí, se o ouvinte interessado desejar pegar no dicionário, por exemplo, a definição de sinalética, vai encontrar que é um conjunto de sinais ou elementos que compõem essa sinalética. Então, são vários elementos que compõem um conjunto de sinais. Isso pode ser determinado como uma sinalética. Sinalética que nós vamos tratar aqui hoje, objeto aí da nossa entrevista, é a sinalética energética parapsíquica. Então, não é um simples sinal, mas é um sinal que quer dizer algo, que mostra alguma coisa para a pessoa. E esse é um tema estudado dentro da conscienciologia, né? Vamos, assim, situar os nossos ouvintes que é um assunto que é estudado na conscienciologia. Como que nós podemos localizá-lo? Isso. O conceito inicial de sinalética, apesar de ser um conceito já definido em dicionário, mas esse conceito de sinalética energética parapsíquica, ele é um conceito conscienciológico. Né? Proposto pelo professor Valdo Vieira e hoje aí objeto de estudo de toda a conscienciologia. Então, é um assunto que permeia vários estudos dentro da conscienciologia. Eu posso dizer que é um assunto que ele está dentro de vários outros assuntos na ciência conscienciologia. Essa sinalética acaba funcionando como se fosse um instrumento para a pessoa? Qual a importância da gente entender esse... Exatamente. A ideia da sinalética é justamente ser uma ferramenta evolutiva. É uma ferramenta que ela predispõe alguns ganhos para a pessoa. Então, para nós aí podemos colocar em algumas bases práticas como seria essa sinalética, existem algumas questões que ela pode predispor. Por exemplo, o aumento da lucidez. Né? O ouvinte aí deve entender que, como lucidez, é um fato que nós necessitamos no nosso dia a dia. Sim. Uma pessoa com mais lucidez, ela vai conseguir ter uma vida melhor, mais saudável, mais produtiva do que uma pessoa que não tem muita lucidez. As decisões delas são diferentes, né? No momento crítico, numa situação em que as pessoas não conseguem pensar, quem mantém a cabeça no lugar consegue dar um direcionamento. Né? Exatamente. É a lucidez que vai ajudar a gente a tomar decisões. Programa Fenômenos é uma produção de Comunicons. Visite nosso site www.comunicons.org.